nós temos feito um conjunto de 10 iniciativas que têm ajudado no combate do coronavírus. Então, nós decidimos que o primeiro passo deveria ser a organização da comunidade e nós fizemos um mapeamento onde a cada 50 casas temos um morador voluntário presidente da rua. Esse morador voluntário é o nosso principal elo de ligação com a comunidade. Ele é responsável por achar também um outro morador voluntário, que é o vice-presidente, e de conscientizar a população a ficar em casa. Também ele é responsável por fazer a distribuição das ações que venham a chegar, que têm chegado, e ele leva porta a porta sem gerar aglomeração. Também ele é responsável, e a parte mais importante da responsabilidade dele é de chamar o socorro. Nós contratamos aqui em Paraisópolis 3 ambulâncias, uma equipe médica que fica 24 horas, são 2 médicos, 4 enfermeiros e 2 socorristas que ficam aqui e, através do monitoramento que os presidentes de rua fazem no grupos do WhatsApp, ele aciona a ambulância quando existe algum problema e a ambulância vai até a casa deles. Então é uma iniciativa primeiro de organização. E aí foram surgindo outras iniciativas que diz respeito à parte social, que diz respeito à parte econômica, que diz respeito à parte de saúde propriamente, e nós temos feito esse trabalho. Então vamos por partes. Para quem está vendo e ouvindo a gente, não é de São Paulo, capital, não é do estado, conta para quem está ouvindo, vendo a gente, o tamanho de Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade no coração do Morumbi, são 100 mil habitantes, 21 mil domicílios. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil. Paraisópolis nasceu há 99 anos, foi feito um loteamento, que a gente fala que é o loteamento para milionário, que deu errado, e ao longo do tempo a favela foi crescendo de forma desordenada, sem infraestrutura, sem acesso à água e a equipamentos públicos. Nos últimos 10 anos começou a viver um período de transformação da nova Paraisópolis, mas essas obras foram paralisadas. Paraisópolis é uma comunidade nordestina, 85% são nordestinos ou filhos de nordestinos, que vieram para São Paulo e ajudaram a construir essa região, principalmente 2 grandes obras, o Estádio do Morumbi e o Hospital Albert Einstein, foram construídos aqui por moradores da comunidade. E, Carol, a gente traz o Gilson da Cruz justamente aqui no Jornal da Rede Alesp para traçar esse raio-x das comunidades. A gente sabe que as comunidades são uma população vulnerável. Nesse momento de pandemia, precisa ser cuidada, precisa ser vista. E, olha, ele disse números importantes. Eu tenho aqui alguns outros números que ele passou para a gente. São 1.450 voluntários que estão monitorando nisso que ele acabou de falar, né? Os prefeitos de rua. Então, 1.450 pessoas dentro da própria comunidade, cuidando da própria comunidade. Carol? Exatamente, é muito importante, né, também essa participação da comunidade. E o Gilson, eu queria que você falasse sobre as dificuldades encontradas referente às políticas públicas, né? Até por isso mesmo há uma mobilização dos moradores. Mas como que você está enxergando essas políticas públicas nesse momento atual, referente aí à comunidade de Paraisópolis? Acho que as políticas públicas em relação às favelas, elas têm sido ineficientes, burocráticas e não chegam aonde precisa. O próprio exemplo do auxílio emergencial, ele tem sido, a princípio parecia uma ideia boa de chegar renda a quem mais precisa, mas tem sido no último período uma espécie de passaporte para a morte, porque tem deixado que milhares de pessoas se aglomerem nas frentes dos bancos, gerando uma fila enorme e se contaminando. Então, não vale a pena, tinha que ser muito mais organizado, fazer chegar de forma mais rápida e precisa para quem mais necessita nesse momento. Diante da ausência de uma política pública para as favelas, nós estamos criando a nossa própria política pública. Até o momento, a gente percebe poucas citações sobre as palavras favela. É como se 13 milhões de brasileiros que vivem neste país, morando nas favelas do Brasil, não existissem. Então, a comunicação está ruim, não existe uma política pública específica para essa população. Então, é como se nós estivéssemos vivendo em 2 Brasis. Um Brasil que pode ter seu home office, usar sua máscara, seu álcool gel e estar confortável dentro da sua casa, e um outro Brasil que está na rua, que está passando fome, um Brasil que mora em cima do córrego e que está faltando água. Nós precisamos de uma política específica para isso. Tem muitas pessoas que nos veem agora e que têm nos ouvido que não sabiam que existiam esses problemas nas favelas. Então, o Covid-19 escancara
o descaso que foi feito nas favelas os últimos anos, sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem água. Então é o momento da sociedade apoiar as favelas do Brasil e não aceitar que tantas esferas municipais, estaduais e federais não criem uma política pública para as favelas. Então é necessário. Então aqui nós criamos 10 frentes, que vai desde a contratação de ambulâncias, nós formamos agora há pouco aqui neste campo 240 socorristas para apoiar a nossa comunidade, estamos distribuindo 10 mil marmitas através do projeto Mãos de Maria e também temos fabricado máscaras, como essa que vocês estão vendo, que é um grupo de mulheres aqui da comunidade chamado Costurando Sonhos, que está mobilizando uma espécie de home office das costureiras da favela do Brasil e vai distribuir mais de 1 milhão de máscaras. Isso significa que é possível fazer. Se a gente está fazendo na comunidade, o governo tinha que estar fazendo também. Gilson, vou aproveitar esse seu gancho, que você está aí na Arena Palmeirinha, né, no coração de Paraisópolis, e falar sobre essa capacitação da própria comunidade de 240 socorristas e a criação de 60 bases de emergência de atendimento pré-hospitalar. Então, queria que você falasse um pouco dessa ação que vocês estão fazendo e é o que você falou, ninguém parou, né? Estamos pensando na nossa comunidade. Exatamente. Nós decidimos criar o projeto dos socorristas e das bases de emergência porque nós entendemos que era importante ter o serviço das ambulâncias e os médicos, mas tinha uma coisa anterior, que é quando o presidente de rua identificar que tem uma pessoa passando mal, se for necessário, ele poder fazer uma ajuda. Então, para a gente foi muito importante que a gente consiga estabelecer esse trabalho. Nós dividimos a comunidade em 6 micro-regiões e temos feito essa atuação e esse trabalho espalhando aqui os socorristas na comunidade. E, Carol, você quer fazer mais uma pergunta, né? Quero. Gilson, eu gostaria de saber sobre os casos confirmados, né? Como que está a situação aí da Covid-19 em Paraisópolis? Já tem casos? E quando como que está sendo feito o isolamento, né? Porque a gente sabe que não é fácil fazer a quarentena, cumprir o isolamento social, às vezes numa residência em que várias pessoas dividem o mesmo ambiente. Exatamente. Aqui em Paraisópolis as pessoas ainda estão ficando na rua, né? As pessoas continuam circulando, e aí quando o vírus atingir as pessoas com mais força, a tendência é que, concretamente, a gente não pode fazer isolamento social, nem quarentena, porque as pessoas muitas pessoas numa casa, em cômodos pequenos, então é mais difícil fazer isso. Então a gente começou a sentir, na última semana, um aumento dos casos. Nós tínhamos na semana passada 34 casos, hoje nós temos 80 casos positivos em Paraisópolis. Nós temos cerca de 200 pessoas suspeitas e temos 10 mortes suspeitas. Esse número é apenas um número que representa o atendimento que nós temos feito pelo presidente de rua. Ou seja, existe o número das unidades básicas de saúde da AMA que a gente não tem tido acesso. O recorte dos números é muito complicado, porque nós estamos na região do Morumbi, a gente faz parte da subprefeitura do Campo Limpo e também estamos divididos na subprefeitura do Butantã. Então, é possível que dentro dessas regiões, por exemplo, no Morumbi, o lugar que mais tem casos na cidade de São Paulo é o Morumbi. É possível que desses casos do Morumbi, uma parte seja Paraisópolis. É possível que no Campo Limpo, uma parte seja Paraisópolis. E no Butantã, uma parte seja Paraisópolis. O que a gente consegue monitorar? Através dos presidentes de rua, a gente consegue ter uma informação que é nossa. Mas o número pode ser muito maior do que nós estamos divulgando. E, Gilson, você falou dessa questão dos casos aí no Morumbi, no Butantã. Segundo o levantamento da Agência Mural, os casos de letalidade ocorrem mais nas periferias. A gente vê que no Morumbi tem um número alto de casos, mas a letalidade é pouca. Isso porque você disse que aí as pessoas ainda estão circulando muito nas ruas. Então, acredito que seja por uma falta de conscientização. Como que está sendo feito esse trabalho aí? Vocês estão também conscientizando os moradores? Acho que a principal questão é que as comunidades não conseguem seguir as recomendações de saúde que o Ministério coloca. O primeiro, a recomendação é que lave as mãos. Então, Paraisópolis e várias comunidades no Brasil não têm água 24 horas do seu tempo. Aqui em Paraisópolis falta água à noite e no final de semana, e já não é de agora. E nós temos falado diariamente, sempre que eu tenho oportunidade de falar com vocês, por exemplo, eu tenho falado da falta d'água e até agora a Sabesp ignora a situação. Então precisamos resolver esse problema. Aqui também existem milhares de pessoas que não têm
acesso à máscara, que não tem acesso ao álcool gel. A máscara, por exemplo, tem se provado uma vacina, né, um remédio importante para evitar a contaminação. Como é que as pessoas vão evitar a contaminação se elas não têm dinheiro para comer e imagine comprar máscara? Então está faltando esse processo ser mais rápido, chegar com mais força, que o governo invista nisso. Então não adianta decretar que tem que andar todo mundo de máscara se você não dá condições para que as pessoas usem máscara. Então, por que eu acredito que nas periferias os números sejam letais? Porque as pessoas não têm condições de prevenir, como nas classes com maior renda, porque eles podem pagar e a periferia não está podendo nem comprar alimentos. Gilson, você falou das práticas que Paraisópolis faz, que vocês têm fomentado aí em Paraisópolis. Como é que está a interlocução aí com outras comunidades do Brasil? Paraisópolis já, mais uma vez, como referência para outras comunidades? Sim, acabou que Paraisópolis, por conta do modelo dos presentes de rua, chamou muita atenção para outras comunidades. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em 361 comunidades replicando esse modelo do presidente de rua. Então tem presidente de rua no Brasil inteiro se espalhando, em 12 estados está sendo organizado. Então, à medida que as lideranças têm nos procurado, têm pedido ajuda, nós temos mandado uma espécie de tutorial, a gente manda os vídeos explicando como é que funciona, manda os documentos que nós temos. Óbvio que cada comunidade também tem suas especificidades, eles têm feito adaptações, mas o fato é que muitas comunidades começam a replicar o modelo do presidente de rua e as iniciativas. Então nós temos, além das ambulâncias e dos socorristas, nós temos as marmitas das Marias, nós temos o Ardote de Aristas, temos o Costurando Sonhos, fazendo máscaras, nós temos as casas de acolhimento, nós temos o projeto de telemedicina, nós temos um trabalho de fortalecimento do comércio local. Então, é uma grande rede de iniciativas que tem se espalhado pelo Brasil, sempre tendo o morador como agente da sua própria transformação e tendo a sociedade civil apoiando com doações. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo. Então, cada um fazendo sua parte, a gente vai seguir mais forte no combate a essa epidemia. Gilson